Ei, gente! Olha eu aqui de novo. Egito. Vamos começar a pintura egípcia? Legal demais. Bom, finalmente, então a gente já viu que a arquitetura era feita pela questão da eternidade, da outra vida, né? Os templos para homenagear os deuses, etc e tal, e principalmente os túmulos. A escultura, que era o retrato, né? O duplo, na verdade não era o retrato, eles chamavam de duplo, era um duplo da pessoa que morreu, né, para a alma vir buscar, né? E a pintura, que vai ser também toda feita, o início da pintura era porque eu precisava levar comigo os meus pertences, tipo meus campos de trigo, minhas plantações. Como é que eu ia levar isso? E aí eu levava isso em imagem. Olha a força da imagem. E aí eles pintavam as plantações, esses bens que não era possível levar em espécie, assim como pintavam a vida, as festas, os banquetes, né, o lazer deles nessas paredes, assim como também o meio de campo com os deuses, né, que são as homenagens, os poemas, as adorações, tá? Mas a pintura nasce dessa necessidade da eternidade, de ter tudo que você tem aqui na outra vida. Bom, essas pinturas eram feitas nas câmaras funerárias, principalmente, né? Primeiro da mastaba, depois das pirâmides, depois do hipogeu. A gente vai vendo exemplos por aí. E essa pintura era feita em afresco. O afresco, gente, é o seguinte, é quando você pinta com o reboco ainda úmido. Por isso que chama afresco, ou seja, você faz a parede, vamos exemplificar de tijolo, aí você reboca, não reboca? Ao mesmo tempo que você está rebocando, você está pintando, então a tinta ela seca junto com o reboco. Por isso que o afresco dura muito, por isso que a gente ainda tem muita coisa, principalmente Roma, a gente tem muita coisa ainda, Grécia também, até Egito, que você vê as câmaras funerárias ainda pintadas, porque a tinta seca junto com o reboco. Então para tirar a tinta tem que tirar o reboco, tá? Por isso que chama afresco, ou seja, com o reboco ainda fresco, ainda úmido, ok? Mas da pintura a gente tem uma questão, uma característica que é muito importante, muito legal e que eu quero que vocês sigam esse raciocínio comigo. Essa característica é uma característica de como eles retratam a figura humana na bidimensão. O que eu estou querendo dizer? Você retratar o corpo na tridimensão é fácil. Você vê na escultura, você dá o volume da terceira dimensão, modela, né, esculpe e tem ali a terceira dimensão. Ok, mas como que você vai representar o volume, que é a terceira dimensão, num espaço bidimensional, que seria na parede, no papel, na tela, que não tem a terceira dimensão, que é o volume. Então é o que eles usaram para solucionar esse problema, que é chamado de lei da frontalidade, ok? Vou explicar. Segundo a lei, aspas, da frontalidade, a figura humana era retratada da seguinte maneira. A cabeça sempre retratada de perfil, porém os olhos retratados inteiros, porque quando eu estou de perfil, o meu rosto está de perfil, o olho não é inteiro, o olho é um triangulinho. Concordam? Eu não tenho o olho inteiro aqui, beleza? Não. Eles retratavam a cabeça de perfil e o olho aqui inteiro. O corpo de frente, retratado de frente, e as pernas de perfil. Então era o corpo de frente, a cabeça de perfil e as pernas de perfil. Os braços aqui. E a perna de perfil. Por quê? Porque eles não sabiam? Por falta de técnica? Não. Com certeza não. E aí a gente tem as hipóteses que explicam essa convenção, esse hábito. Bom, primeiro a gente pensa nessa questão da outra vida. Se você precisa
fazendo rituais demoradíssimos, complicadíssimos, para mumificar, para resguardar, guardava os órgãos todos em potinhos, para ter tudo na outra vida. E se você acreditava que a imagem tinha poder de existência, né? Como seria você retratar uma pessoa de perfil? Toda de perfil, rosto de perfil, olho, você ia chegar lá só com um braço e o outro você não estava vendo. Como é que ia fazer? Né? Então, a grosso modo, vocês devem estar achando isso esquisito, mas espera lá que vocês vão me dar razão. Eles tinham que representar tudo da forma mais característica possível. Ou seja, o rosto, ele é mais característico de perfil porque ele mostra o volume do nariz. Porque se você num espaço bidimensional for desenhar o rosto, você vai pôr o quê? Isso aqui não dá pra pôr não, ó. Né? Então você ia pôr 2 furinhos. Então o rosto dá pra ver o volume melhor, dá pra representar melhor de perfil. Porém o olho ia ser só um triangulinho. E o olho tem um valor pra eles extra. Então o olho inteiro. O corpo de frente, porque dá pra ver como é que os braços são ligados ao corpo. E que você tem 2 braços, né? E as pernas de perfil, porque dá pra ver o joelho e dá pra ver os pés. Isso obedece uma estética simbólica, porque não é uma estética real. Quando você põe os pés de perfil, dá pra você ver todos os dedos, porque quando você põe o pé assim de frente, ó, se você pusesse, em vez das pernas de perfil, elas de frente, você não veria os dedos, porque eles ainda não tinham essa coisa da perspectiva. Sabe quando você faz em escorço, em perspectiva, uma mão assim, você só vê as bolinhas, não é? Se você põe o pé de perfil, você consegue ver todos os dedos. Repara só. E aí, gente, vocês devem estar achando isso muito esquisito, mas eu fico refletindo sobre isso, adoro esse assunto. Pensa bem na criança. Uma criança, quando ela vai desenhar uma mesa, ela desenha a mesa assim, lateral, com os objetos em cima, ou ela desenha o tampo, mostrando o tampo da mesa com os objetos lá. Ela desenha, porque ela que precisa mostrar tudo. É um pensamento primitivo, é um pensamento primeiro de entendimento do espaço, né? Por quê? Porque o desenho é a primeira escrita da criança. Então, ele tenta simbolicamente mostrar tudo da melhor maneira. Por exemplo, uma criança não desenha um avião de perfil. Ele desenha um avião assim. Por quê? Porque ele quer mostrar as 2 asas, ele quer mostrar melhor o avião. Olha que coisa interessante. Deu para entender? Gente, tá vendo minha pessoinha aqui? Então, olha só. Sabe essa coisa da gente fazer assim, do Egito? Não tem? Né? Não tem essa coisa de fazer assim do Egito? Pois é, isso surgiu da lei da frontalidade. Essa coisa dura, né? Rosto de perfil. Então, essa coisa. Entendeu? A arte explica tudo. E finalmente dizem também que tem uma relação de status, né? Porque quando a gente vai estudar, tem raras exceções que fogem a essa regra na retratação da figura humana. Mas geralmente, quando a gente vê essas exceções, a gente vê em escravos, dançarinas, retratações de pessoas de nível social mais baixo. Então, talvez também essa postura seja mais altiva, leve mais para o hierático, né? Faça a relação do rei a uma coisa mais imponente, mais sagrada. Tem essa questão também. Vou mostrar para vocês uma das raras exceções, que são dançarinas, onde a gente vê que eles mostram o corpo de perfil, né? Mas talvez dançarina, né, não tenha tanta importância assim. Entendem também que é um misto de coisas na minha concepção, no meu olhar,
Tá? Mas eu gosto muito dessa questão da gente comparar com o olhar da criança. Não no sentido diminutivo de criança, que a gente tem vocês, eu não tenho não. O mundo tem um olhar, eu não tenho. Criança é tudo de bom, né? Criança tem a questão expressiva, primeira, primitiva. Depois a gente vai, ó, eles, né? Aí vai ficando tudo pasteurizado, assim, formatado, né? Mas a expressão vem. E o egípcio, né? Ele tem essa coisa verdadeira, primitiva, ainda intuitiva também. Olha que lindo essa pintura que foi achada na câmara funerária do faraó Tutmoses III. É ele, a esposa e o filho. Eles estão caçando pelo rio Nilo afora, estão num barco, né? Aí a gente vê a representação dos papiros, a gente vê a representação da flor de lótus, que são duas imagens recorrentes, simbólicas, icônicas, emblemáticas do Egito, já falei por quê, né? E olha que coisa mais interessante nesse exemplo. Eles estão caçando, e aí a gente vê aves, borboletas, gatos, ou seja, animais. Se fosse por falta de técnica, esses animais estariam sendo representados tão realisticamente? Não. Por que ele sabe retratar realisticamente os animais e não sabe retratar realisticamente a figura humana? Entendem? Olha a diferença, que bacana. Outra coisa legal, repara no filho que ele tem um chumaço de cabelo. Eu estava lendo aqui, ó, no livro do Ramsés, que as crianças usavam esse tipo de penteado, aspas, que era só um chumaço lateral de cabelo. É o filho do Tutmoses III e a esposa, tá? Outra representação legal para mostrar a exceção é essa representação de artesãos no Antigo Egito, né? Que são também pessoas de classe social mais baixa, né? São funcionários, né? Que eu estava falando da questão hierárquica e hierática também. Através das câmaras funerárias, mas também dos relevos, a gente pode ver a escrita tão famosa egípcia que é o hieróglifo. Hieros vem do grego sagrado. Glyphen, gravar, inscrever. Então, hieroglifo, gravações sagradas, tá? A escrita hieroglífica ou hieróglifo era para fins sagrados, não era escrita popular não, tá? Escrita sagrada. Quem fazia essas inscrições eram os escribas, que eram pessoas aptas a fazer isso, tá? É coisa de Deus, é coisa espiritual sagrada. O outro tipo de escrita popular, a doméstica, era a escrita demótica, ok? Dentro então dessa questão do bidimensional, a gente tem um outro elemento, além das pinturas, dos afrescos, que são os livros dos mortos. A designação, o nome antigo, na verdade, para o livro dos mortos era livro de sair para a luz. Sabe o que é o livro dos mortos? É o currículo vitae dos egípcios antigos. Porque o livro dos mortos, gente, era colocado nas múmias, rolos e rolos de papiros que as múmias levavam aqui consigo para mostrar para Deus tudo que ele tinha feito nessa vida, né? Para contar quem que ele foi, as coisas boas que ele fez, o que que ele tinha, os bens deles. Por isso que eu brinco que é o currículo vida e para você sair para a luz, ou seja, para outra vida, para você passar lá no julgamento dos mortos e ir para outra vida. Dos livros dos mortos, o mais badalado, e até porque ele tem 24 metros de papiros escritos, é o papiro de Ani. Nessas representações a gente vai ver sempre o faraó fazendo homenagens, fazendo seu meio de campo, né, ali com os deuses, para que ele passe no julgamento, né, no mundo dos mortos lá com Osíris, para ele poder ir sossegado para outra vida. Geralmente, quem está ali nessa balança que vai pesar as coisas boas que ele fez para ele ir para outra vida é Anubis, deus representado com cabeça de chacal, que é o deus da mumificação. Era tradicional
nesse ritual do julgamento dos mortos, o seu coração ser pesado. E o seu coração era pesado nessa balança e ele tinha que ter o peso de uma pluma. Olha que lindo, gente. O seu coração devia ser leve, igual uma pluma. E essa pluma é uma pluma de avestruz da deusa da verdade. Por isso que eu fiz essa tatu aqui, porque eu quero ter o coração... Lembrete, né? Que eu tenho que ter o coração leve como uma pluma. Sério, foi por isso mesmo. Então, seu coração tinha que ter o peso de uma pluma. Aí você passaria para outra vida. Lindo demais, muito poético. Não falei que a coisa aqui era poética? Não é poético? Bacana. E olha que coisa interessante. Na verdade, o livro dos mortos foi uma terceira fase na evolução dos textos funerários. Sabe por quê? Primeiro, os textos nas paredes das pirâmides, que era uma coisa para faraós. Os textos nos ataúdes, nos sarcófagos, era uma coisa para os nobres. E a pessoa comum, o povo, tinha os textos escritos em papiros. Então, na verdade, o livro dos mortos é uma coisa mais pop, mais popular, né? Quem tinha menos poder aquisitivo levava em papel, né, as escrituras. Finalmente, vamos falar de Tutancâmon. Eu já mostrei o hipogeu dele. Vocês sabem que em 1922 foi encontrado o túmulo do Tutancâmon praticamente intocado. As flores que acharam lá dentro de uma maleta ainda tinham cor. Então, gente, isso foi uma coisa tão louca para a humanidade, porque início do século XX, você descobrir, ter essa conexão com o passado, com o primitivo tão real, porque descobriram a múmia dele, o sarcófago dele de ouro maciço, o ataúde final, né, que tem o retrato dele. Você descobrir móveis, tanta coisa tão real, faz uma conexão tão louca com o passado, né? Então, ocorreu no mundo o que se chamou egiptomania. Não foi um burburinho, todo mundo só falava de Egito, a moda seguiu o Egito, as artes seguiram o Egito. Isso início da década de 20, eu vou voltar nesse assunto. Mas só para vocês verem. E foi a descoberta das coisas do Tutancâmon, né, que são muito legais. Aí esse assunto bombou e ficou na cabeça das pessoas, e aí a maldição da múmia, etc, 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 que a gente já sabe, né? Deixa eu contar uma história pra vocês, finalizando. Meu filho chama Ramon, e eu estudando, o nome Ramon é sábio protetor. E essa questão do sábio protetor, o sábio protetor mais famoso da história é Horus, né? Aquele que tudo vê. Então, é engraçado que uma das denominações além do olho, aquele famoso que vocês conhecem, é um R de Ramon, meu sábio protetor, aquele que tudo vê. Por isso eu tenho uma tatu aqui na canela também. Depois eu mostro pra vocês, em homenagem ao meu filho Ramon, aquele que tudo vê, sábio protetor. Wedjat. Entenderam? Próxima aula, Grécia. É uma aula muito importante, porque é quando o homem se coloca como o centro de todas as coisas. Aguardo vocês comigo, ok? Continuem comigo, curtindo. E aqui, espalha mais essa notícia aí. Vamos fazer esse negócio bombar? Vamos? Conto com vocês. Tchau!